princesas, tudo bom? O nosso vídeo de hoje é sobre um tema super cotidiano, super normal na vida do cristão, que é baseado em um comentário de uma princesinha aqui do canal que pediu, poxa, que eu falo sobre isso e eu vou falar, que é sobre a instabilidade espiritual. Se eu tivesse mexendo na internet e visse um vídeo com esse tema, eu com certeza clicaria, porque eu também passo por isso. Sim, eu também passo por isso. Na verdade, todo cristão, pode ser do mais simples, novo convertido, até o pastor da igreja mais antiga, da igreja que quantos anos tiver, não importa. Passa por isso. Você é humano. É difícil, acontece várias coisas na vida, tanto coisas negativas, como decepções, como tristezas, como você se distrai com a correria do dia a dia. Então, acontece sem instabilidade, não consegue estar sempre 100%. E sabe o que é interessante? Que Paulo fala sobre isso aqui em Romanos. Olha o que ele fala. Porque o que eu faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Romanos 7,15, olha o que ele fala mais. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,20. Ele fala isso, poxa, o que eu aborreço, eu faço, o que eu não quero, eu faço, o que eu quero, eu não faço. Ele fala isso, né? E no final disso, no próximo capítulo, ele fala o seguinte, olha que interessante, vai ser uma conclusão, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. É Paulo, que é um grande homem de Deus, foi um grande homem de Deus, um grande exemplo pra gente aqui, que a gente prega, a gente fala muito sobre ele, passou por isso, quanto mais, nossa, quanto mais a gente. Então, isso acontece, isso é normal, isso pode acontecer com qualquer um. Comigo aconteceu o seguinte, eu fiz aquele estudo sobre a história da igreja que me deixou incendiada, assim, ardendo, assim, na presença de Deus, de querer buscar mais, de querer milagres todos os dias, eu tava super avivada, super. Mas logo, assim, passando umas 2 semanas que eu tava, tipo, avivadona, buscando a Deus e tudo mais, aconteceu uma mudança muito grande no meu trabalho, que não acontecia há muito tempo. E eu fiquei ansiosa, fiquei assim, caramba, como é que vai ser esse novo local? Então, eu fiquei muito ansiosa e nisso minha mente focou no meu trabalho. E sem perceber, eu fui, aquele fogo que eu tava, sabe, aquela... foi diminuindo, né? Foi diminuindo, na semana seguinte começaram a acontecer outras coisas lá no trabalho. E assim, aí com a faculdade também, que professores novos, matérias novas. E assim, eu comecei a ficar tão focada nisso tudo, tentando assimilar isso tudo, digerir, entender, que eu esfriei um pouco. Eu continuava crendo em Deus, lendo a Bíblia até, orando sim, mas não tava naquela que eu tava antes. Isso acontece com todo mundo. O que a gente não pode é se conformar e ficar assim. Eu coloquei até um tópico aqui que é o seguinte: não se culpe tanto pela instabilidade. Eu já me culpei muito por isso. Só que você se culpar muito não é nada sábio. Porque você imagina, se essa instabilidade vai acontecer pelo resto da sua vida, e você ficar se culpando super, se martirizando super, toda vez que você ficar mais fria, cara, não dá, sem condições. Então, eu coloquei aqui alguns versículos, que é o primeiro o seguinte: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Estáis, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Então, por mais que você passe por estabilidade, tome posse da liberdade de espírito, de paz que você tem em Cristo. Eu não vou deixar isso me atingir, eu não vou deixar eu ficar triste, eu ficar mal por causa disso. Outro versículo é: irmãos, não sejam meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Coríntios 14:20. Esse versículo é sensacional. Não sejam meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Meninos na malícia, sejamos puros, entendeu? Tenham um coração puro, um coração como de uma criança. E adultos no conhecimento. E adultos no conhecimento, por que eu peguei esse versículo? Porque você ser consciente, ser maduro, que eu amo essa palavra maduro, que você vai passar por essa estabilidade, é fundamental para você ter uma boa vida cristã. Você quer ser um bom cristão, você quer ser um cristão maduro, um cristão frutífero, você tem que entender, ser maduro de entender que a instabilidade vai acontecer e que não é o fim do mundo. Entende? Então, eu vejo princesas que ficam muito, muito culpadas porque não está conseguindo dar 100% que ela gostaria, porque não está conseguindo ser tudo que ela queria para Deus. Entende? Elas ficam muito culpadas. Uma culpinha até bom que tem, é claro, mas fica muito culpada, fica super triste, fala, eu não consigo mesmo servir a Deus, então eu vou me afastar, eu não mereço, eu não sou capaz.
Opa, para aí. Seja adulta, seja madura. De entender que instabilidade, fraquezas, falhas, erros, tropeços vão acontecer. Mas isso não vai e não pode te parar. Nunca abra mão da sua fé. Não importa quantas vezes você tropece. Eu até falo, nem que seja se rastejando. Eu, Raquel, não desisto. E um exemplo que eu conto, eu acho que eu já devo ter contado aqui em algum vídeo, é dos galos, da briga dos galos. Que tinha um galo branco, um galo preto. E tinha aquelas brigas de galo, que tem no interior assim, todo final de semana. E a pessoa ia lá e postava, vou postar no branco, vou postar no preto, pra ver qual galo ia ganhar. E o dono desses galos sempre falava, hoje o branco vai ganhar. E o branco ganhava. Hoje é o preto. E o preto ganhava. Então ele sempre sabia o galo que ia ganhar. Até que teve um dia que o cara ficou, como que ele consegue? Ele sempre acerta quem vai ganhar. Como é que ele sabe que o branco vai ganhar? Como é que ele sabe que o preto vai ganhar? E ele foi conversar com o dono, e o dono explicou, falou assim, olha, a semana que eu quero que o branco ganhe, eu alimento o branco e deixo o preto com fome. A semana que eu quero que o preto ganhe, eu alimento o preto e deixo o branco com fome. O que eu quero dizer com isso? Que vai ganhar o que tiver alimentado. Então, para sua fé continuar sempre firme, sempre tipo, o máximo possível, né, constante, lá em cima, você tem que alimentar ela. Você tem que alimentar ela. E o simples fato de você não alimentar essa fé, o seu dia a dia, rodeado pelas coisas do mundo, rodeado por música do mundo, rodeado por pessoas ruins, rodeado por tanta coisa ruim, vai alimentando o outro lado. Mas você pensar que eu não estou alimentando o meu lado carnal. Sabe, eu estou tendo tempo de alimentar o espiritual, mas o carnal eu não estou alimentando. Fofa, você está vivendo nessa terra. Convivendo com um monte de pessoa, tu já está alimentando o teu lado carnal. Então você precisa, é fundamental que você alimente seu lado espiritual. Como? Achei interessante que essas semanas eu fiquei ouvindo muita música do Davi Fernandes. A semana inteira ouvindo. Só esse fato de uma música realmente profunda, de adoração, me fez eu sentir a semana tão mais leve, sabe? Eu senti tão melhor. Uma adoração, um hino de adoração, você pegar seu trabalho na hora do almoço, ler um versículo, você acordar, cara, eu queria muito conseguir fazer isso, mas eu acordo toda na correria, mas você acordar, pegar assim quando toma seu café, você ler a Bíblia, você pegar, acabou, você orar, meu, você tem que começar o dia super bem, sabe? Você tem que entender que sua vida espiritual, ela é uma vida. Não é brincadeira, não é bobeira, não é, um detalhe, cara, sua vida é espiritual. Ela é eterna, a carnal passa, então você precisa, ela é uma vida. É a morte espiritual, quando a pessoa tá totalmente não sente mais nada por dentro, não sente temor, não sente mais nada. Até vendo esses meus vídeos também, vendo vídeos de meninas cristãs, isso ajuda a alimentar também. Ouvindo hinos, orando, jejuando, não tem tempo muita coisa, jejua, flor. Porque é uma coisa que meu pai falou e eu falei, caraca, muito bom, nunca tinha pensado nisso. Todo relacionamento que você tem com uma pessoa, relacionamento não tá falando de namoro não, contato, amizade, convivência que você tem com uma pessoa, você tem que tomar cuidado e filtrar bem por quê. Por isso que é até importante quando você for namorar uma pessoa também. Toda pessoa que você convive, ela vai fortalecer ou enfraquecer os seus pontos positivos ou seus pontos fracos. Por isso tem que saber na hora de escolher um namorado. Às vezes, que eu tenho isso, tem aquilo, ele não é cristão não, mas nada demais, não sei o que. Mas o que aconteceu? Você vai conviver com esse rapaz que não é cristão, você sendo cristã, ele vai fortalecer os seus pontos fracos, os seus pontos negativos. Sabe? Que, aí, por exemplo, você é uma pessoa que tem tendência a ser vingativa. Ele vai ficar, tá certa mesmo, tem que se vingar mesmo, não sei o que. O que? Ele tá fortalecendo os seus pontos negativos, está fortalecendo a sua carne. Entende? Então, por isso que saber as amizades que você tem é muito importante. Porque tem pessoas que vão te acrescentar coisas boas, que vão te fazer ser mais espiritual, fazer você estar mais perto de Deus, vai te ajudar a entender a Bíblia, vai te ajudar a orar, ser uma pessoa melhor, mais amorosa. Mas vão ter pessoas que vão fazer você ser mais revoltada, ser mais sensual. Isso mesmo, tem que ser sensual mesmo, ser bonita tem que ser sensual. Entende? Então tem pessoas que vão fortalecer esse lado negativo. Por isso os relacionamentos, em qualquer esfera, seja de namoro, seja de amizade, seja de convivência no trabalho, você tem que filtrar. É claro que você tem que ser luz e você tem que passar coisas boas para as pessoas, mas tem pessoa que mesmo que você não queira, você convive tanto com ela que elas trazem coisa ruim. Sabe, tinha uma pessoa que convivia que reclamava o tempo todo. A gente reclamava muito, muito. Eu não tinha como eu conviver com ela. E quando eu fui ver, eu tava reclamando também, sabe? Eu fiquei muito chata. Comecei a reclamar o tempo todo, Deus me deu um toque assim, opa, peraí, eu mudei. Imagina você viver 40 anos com uma pessoa que não é cristã, que tem vários hábitos, pensamentos errados, diferentes do seu. Ela vai acabar alimentando tanto isso em você, que você vai acabar concordando, achando normal, se tornando igual a ela. Uma coisa que é muito importante para facilitar muito para você não ter tanta estabilidade espiritual é você morrer para o mundo.
Entendeu? Quando o mundo não te interessa mais, quando o mundo não brilha mais. Você fala, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou morrer pro mundo? Esse morrer pro mundo, gente, é quando você olha assim uma coisa que antes você ficava, não tem mais graça, sabe? Quando você percebe que aquilo é muito vazio, que aquilo é muito passageiro, que aquilo não vai levar a nada. Que assim até você faz, assim, mas aquilo não é mais importante, não tem que focar tanto quanto você focar. Porque quanto mais morto o mundo pra você, mais vivo você tá em Deus. Mas como é que eu vou fazer isso? Se esvaziando. Tem aquela música linda da Nívia Soares, se eu puder eu vou colocar aqui. Quero me esvaziar de mim mesmo, quero esvaziar de tudo. Quanto mais você esvaziar de si mesmo, mais você vai poder te encher. E mais as coisas do mundo não vão ter interesse. Mais fácil vai ser você estar forte espiritualmente. Se esvazie tanto das coisas do mundo e seja tanto de Deus, que seja Deus vivendo na sua vida. Não é simplesmente Raquel, é Deus vivendo na Raquel, Jesus vivendo na Raquel. Aquele, pois, que cuide estar de pé, olhe que não caia. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixe tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, oh coisa linda, para que possais suportar. 1 Coríntios 10, 12 a 13. Lá em Efésios 4, 5 diz, não deis lugar ao diabo. Então, para você estar forte espiritualmente, você precisa tapar as brechas. Entende? Tipo, o diabo não tem nenhuma influência, nenhum poder sobre sua vida. Sabe? Como eu falei, às vezes ele vem através do pecado, mas às vezes ele vem através da distração. Ele te distrai tanto com tantas coisas que quando você vai ver, você tá frio espiritualmente. Por quê? Porque você estava preocupado com muitas outras coisas. Então a vida espiritual, você ter uma vida espiritual boa, uma vida espiritual saudável, é uma luta realmente. Você tem que buscar, você tem que exercitar, você tem que batalhar pela sua vida espiritual. Porque ela é a maior vitória, o maior tesouro que você tem, porque ela é eterna. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos no coração, curtam, se inscrevam e compartilhem. Tchau, tchau!